Me chamo Cleciane e faço o terceiro Administração na Escola Francisca Maura Martins. Eu escolhi falar sobre o tema nacionalismo. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é uma ideologia política, uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação. A ideologia do nacionalismo provém desse sentimento de pertencimento à cultura de um país e de identificação com a pátria. Como surgiu o nacionalismo? Surgiu depois da consolidação dos ideais iluministas na França, que valorizavam a ciência e a racionalidade em vez da religião e da espiritualidade. No início do século XIX, a população francesa passou a rejeitar o Estado absolutista e monárquico que vigorava em seu país. Por isso, começaram a buscar um governo democrático em que fossem destacados os ideais democráticos e em que houvesse participação dos cidadãos em primeiro lugar, não de um rei. Esses valores se espalharam pelo continente europeu e chegaram a países que ainda não estavam consolidados, como o Estado-nação, como a Itália, a Alemanha, a Bulgária, a Noruega e a Albânia. O nacionalismo tem duas concepções principais, que são a ideologia e a ação política. A ideologia no nacionalismo corresponde à identidade nacional, definida em termos de origem comum, laços culturais, língua e etnia. Esse ponto também considera a formação de uma nação como um Estado, independente ou inserido dentro de outro. Já a ação política estão incluídas questões como a autodeterminação, envolvendo a soberania sobre assuntos internos e internacionais. Nessa foto temos um exemplo de ação política, que é sobre o Lula livre. No Brasil, já teve uma onda nacionalista? O nacionalismo no Brasil está diretamente relacionado ao período do governo de Getúlio Vargas, principalmente no período da ditadura do Estado Novo, quando era presidente do Brasil. O Estado Novo foi de 1937 a 1945 e tinha como principais características o anticomunismo, o autoritarismo e o nacionalismo. Vargas incentivava o nacionalismo de diversas formas, desde a implementação de políticas populistas à utilização de propaganda do seu governo, à extrema valorização do território brasileiro. Economicamente, ele optou por fortalecer, em muitos casos até criar, a economia brasileira, ao diversificar a sua gama de atuação e se fechar para as importações. Também criou grandes empresas estatais no país, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Aí temos uma frase sobre o Brasil. O nacionalismo é muito diferente do patriotismo, pois patriotismo é um amor de um indivíduo e identificação com a pátria, aliada à preocupação com o bem-estar dos compatriotas, e o nacionalismo não traz em si elementos militaristas. Uma frase atribuída ao general francês Charles de Gaulle resume bem a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Ele disse: patriotismo é quando o amor ao teu próprio povo vem primeiro. Nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro. O nacionalismo exacerbado ou exagerado pode ser chamado de ufanismo e acontece quando um político, uma cultura, a população de um país tem orgulho excessivo de seu país, o que normalmente leva a medidas também exacerbadas. Normalmente é guiado pelo autoritarismo e esforços para a proibição, expulsão e opressão de imigrantes. Além disso, é comum a criação de inimigos externos ao país, reais ou não, esforços militares, convocação da população a agir militarmente, alistar-se e servir ao serviço, muita propaganda, entre outros artifícios. E por fim eu coloquei duas fotos sobre o nacionalismo. Muito obrigada pela atenção.